Na semana passada, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, advertiu: está faltando matéria-prima para a maior parte das plantas industriais no Brasil. Escassez de insumos e matérias-primas atingiu 73% das empresas da indústria geral, extrativa e de transformação e 72% da indústria de construção em fevereiro, quando foi feito esse levantamento, percentuais altíssimos e próximos ao levantamento anterior de novembro de 2020, quando já havia falta de insumos para que a indústria possa manter a sua produção com alguma normalidade. Quem vai falar conosco sobre esses outros assuntos é o presidente da ANFAVEA, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos, Luiz Carlos Moraes. Luiz Carlos, bom dia. Obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, prazer falar com vocês e com seus ouvintes aí. Estou à disposição. No caso da indústria automobilística, qual é hoje a situação sobre insumos que não chegam por conta da pandemia, dificuldades de importação e quebra do processo industrial também em outros lugares que hoje afetam o Brasil? Está acontecendo sim, desde o final do ano passado, início desse ano, nós temos observado falta de aço, pneus, plásticos, borrachas, etc. A explicação para isso no nosso setor especial, é uma questão global. A crise do ano passado, a pandemia, derrubou o volume, principalmente no segundo trimestre do ano passado, e vários governos, como o governo brasileiro, injetaram dinheiro na economia, para a retomada da economia. No Brasil foi feito isso, com abono emergencial, apoio para pequenas e médias empresas, e a economia retomou no terceiro, no quarto trimestre. Em outros países a mesma coisa, só que a retomada foi de forma descompassada, nem todos os setores voltaram na mesma velocidade. E a partir daí nós começamos a observar essa falta de produtos. A nossa cadeia na indústria automobilística é uma cadeia global, nós importamos muita coisa da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos. Houve um descompasso na logística, navios, atraso de navios, falta de containers, também peças que a gente traz por avião, com o corte de voos, né, que aconteceu por conta da pandemia, a gente fala menos porão para transportar também peças e componentes, e isso tem trazido essas faltas de componentes. Não é só material nacional, é também material importado, como eu acabei de falar, mas a indústria automobilística está tentando compensar esse falta de material com jornadas adicionais, trabalhando aos sábados e tentando compensar e tentando mitigar o risco de falta de produtos para o consumidor final, no caso de automóveis, ou para transporte de mercadorias, ou transporte de passageiros, caminhões e ônibus. Quais são os produtos que estão mais em falta aí no mercado internacional que são fundamentais para a indústria automobilística, hein, Dr. Luiz Carlos Moraes? O que preocupa bastante o setor agora são os semicondutores. Esse é o principal desafio. Semicondutores, no veículo agora, a gente tem muitos semicondutores, os carros são muito conectados, tanto na parte mecânica, a conexão entre as diversas partes do sistema de motorização, na questão de controle de emissões, de segurança veicular, de conectividade dos veículos, e isso também tem uma falta mundial. Parte da produção de semicondutores foi desviada para outros produtos, como jogos, eletroeletrônicos, etc., e tem uma falta de semicondutores para a indústria automobilística. Isso é um problema global e também está afetando a indústria aqui no Brasil. Então, tem montadora parando por falta de semicondutores para a produção. Vem de onde? Qual é o grande produtor de semicondutores no mundo? É China? Ásia, de maneira geral, né? E para piorar a situação, nós tivemos um problema num grande fabricante no Japão, um incêndio na fábrica no Japão, uma empresa que tem um volume representativo para toda a indústria global, e eles vão demorar aproximadamente 120 dias, 150 dias para ter uma retomada da produção. Então, um problema na cadeia global de logística e também um problema de incêndio numa fábrica no Japão. Qual é o nível de atividade que existe hoje nas plantas da indústria automobilística por causa dessa questão e também daquelas derivadas da pandemia? A gente está trabalhando em que nível hoje? Então, apesar dessas dificuldades, nós conseguimos fechar a produção de janeiro até março de 598 mil, né, veículos produzidos,
com algumas paradas de fábrica. Apesar disso, nós conseguimos produzir. No mês específico de março, a gente conseguiu produzir 200 mil veículos para o mercado interno e para exportação. Lembrando que a gente exporta para os principais mercados da América Latina. A previsão da Anfávia para esse ano é um crescimento de 15% em relação ao ano passado. O ano passado nós produzimos aproximadamente 2 milhões e 50 mil veículos, que está bem abaixo da capacidade da indústria, mas foi por conta da pandemia. Nós esperamos crescer 15%, mas tem esses riscos que nós acabamos de mencionar, né? Risco de falta de peças, em especial semicondutores. Em relação à política externa brasileira, né, isso de alguma forma atrapalhou ainda mais essa questão aí? O senhor acredita que não tem nada a ver com a política externa, que foi a pandemia mesmo? Qual é a avaliação que o senhor faz aí da influência do governo brasileiro, das conversas do governo brasileiro com as outras nações para o desenvolvimento da indústria automobilística nacional? Não, acho que a política externa, no nosso caso, a gente não vê um problema específico. A gente tem realmente a preocupação da pandemia. O impacto da segunda onda na sociedade é um impacto importante. Nós estamos vendo fechamento de cidades, lockdowns, fora a questão da saúde, que é a principal preocupação nossa também, a preocupação do impacto do fechamento de negócios, de cidades, e isso pode afetar, vamos dizer assim, a recuperação do setor, da economia como um todo. A outra questão é a questão econômica em si, né? Nós estamos com um aumento de custo substancial no nosso setor, aço subiu muito, derivados de plástico, um aumento enorme de custos, aumento o dólar está muito volátil por conta da volatilidade no mercado financeiro de maneira geral. Isso traz a inflação está vindo, o Banco Central vai aumentar a taxa de juros novamente, aumentou recentemente, é provável que aumente de novo. Isso aumenta a taxa de juros para o consumidor final. Então, essas preocupações econômicas, além da pandemia, são temas que nós estamos com bastante atenção, com bastante preocupação, né? Ou seja, nós passamos por uma crise no ano passado muito grave, a crise da pandemia continua gravíssima no país, praticamente no Brasil inteiro, e isso também cria, vamos dizer assim, uma insegurança do consumidor em voltar a fazer investimento, do investidor para veículos de transporte de cargas ou de passageiros. Então, essa preocupação econômica continua sendo uma preocupação do setor, sim. Presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Presidente, queria lhe perguntar sobre o pós-pandemia. É claro que uma indústria com um grau de complexidade, como a indústria automobilística, tem que trabalhar olhando para frente também, não é? De que forma o setor hoje enxerga o pós-pandemia no mercado, em termos de modelo de consumo, de tecnologia? Vai mudar muita coisa? Vai sim. A gente espera que logo passe essa fase crítica da pandemia e a gente tenha uma retomada, mas a indústria automobilística está passando pela maior transformação da sua história. Em 4 dimensões, eu poderia dizer. A conectividade nos carros, o carro, a gente brinca, passa a ser um celular de rodas, né, com muita conexão, com todas as áreas de atuação, tanto também para mercadorias, transporte de mercadorias, ou seja, você vai monitorar a frota, monitorar o motorista, como é que ele está dirigindo numa frota. Depois tem veículos autônomos, no Brasil já temos também veículos autônomos no agronegócio, na mineração, já sendo testados. Área de serviços, ou seja, com a conectividade você consegue oferecer outros tipos de serviço, né? Além do compartilhamento de veículos, etc. Outras áreas de serviços serão exploradas pela indústria automobilística. E a quarta dimensão, a última também, é a eletrificação. Isso já está acontecendo no mundo, no Brasil também, que já estamos trabalhando muito. Isso vai exigir grandes investimentos da indústria automobilística. E esses investimentos provavelmente serão feitos com parceiros também, não só a indústria automobilística sozinha, mas com parceiros, até com concorrentes, juntando esforços e recursos para poder enfrentar esse desafio tecnológico que nós vamos passar a viver agora no momento.
Nós estamos conversando com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Carlos Moraes, que está ao vivo conosco, presidente da Anfavea aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, muito da nossa audiência, quando abordamos esse assunto aqui da produção de automóveis, nos demanda perguntas sobre os carros PCD, né, para deficiente físico, para pessoa com deficiência, né? E teve uma série de alterações aí no curto prazo a respeito desse assunto. Os estados mexeram em composição de alíquota e algumas montadoras deixaram de oferecer alguns modelos nesses moldes por causa dessas mudanças, né? Vai diminuir o número de carros PCD no Brasil? Já diminuiu? Há a tendência de algumas montadoras apresentarem novas versões para esse público? Como que a Anfavea monitora esse assunto, hein? A limitação é uma limitação do fisco, né? Existe uma limitação definida pelos estados, no caso do ICMS, que o valor teto para usufruir do benefício é de R$70 mil. Esse número está desatualizado há muitos anos, né? E com as novas tecnologias e com os novos aumentos de custo, você tem menos oferta por conta da limitação do valor. Recentemente também o governo federal, no nível do IPI, criou essa limitação de R$70 mil. Isso limita as possibilidades de ofertas de veículos para atender os PCDs. Nós, da Anfavea, entendemos, e a gente já trabalhou junto com a Associação de Médicos, etc., que a limitação não deve ser no valor, e sim só para doenças moderadas e graves, eliminando as doenças leves. Com isso, você realmente atende aquele que mais precisa do benefício, portanto, em relação às doenças moderadas e graves, não aplica o benefício da isenção do imposto sobre as doenças leves, porque a gente acha que não é a principal prioridade, e nossa proposta seria a eliminação do limite de valor. Essa é a nossa proposta. Essa medida provisória que o governo apresentou, limitando o valor de R$70 mil, no caso do IPI, está no Congresso. Nós temos falado com alguns deputados, existem várias emendas ou propostas de alteração desse valor e nós defendemos, ou seja, que a limitação seja na lista de patologias, né, só moderadas e graves e não ter limitação de valor. Eu queria perguntar para o senhor sobre fila de espera para entrega de automóveis 0 quilômetro. Qual é o quadro hoje? Qual é a espera média? Isso impacta preço também, presidente? Então, vamos separar. O impacto de custo que nós estamos sofrendo. Então, só para te dar uma dimensão. Início do ano passado, o dólar estava 4, hoje está 5,70. Né? Só para dar algum parâmetro para vocês. Grande parte do material que a gente usa nos nossos carros com essas novas tecnologias é material importado, ou da montadora ou dos fornecedores que estão importando materiais para atender as montadoras. Então tem um impacto de custo na questão do dólar. Tem impacto também, aumento substancial do aço, do plástico. Existem indicações que alguns pequenos fornecedores e médios fornecedores estão pagando mais de 100% aumento do aço que ele consome para as montadoras, né? Então, esse aumento de custo realmente é um fator que nos preocupa, porque na ponta consumidor, as montadoras estão tentando mitigar, mas existe a possibilidade de um repasse de preço e isso dificulta a nossa venda. Além da disponibilidade de veículos que você falou, é por conta de falta de componente. Então, as montadoras estão tentando agilizar, priorizar, ter uma flexibilidade muito grande na linha de produção, tem uma gestão junto com os fornecedores, verificando o que está faltando, qual navio que está chegando, para saber qual peça está chegando, para poder ter o melhor planejamento no curtíssimo prazo na linha de produção, para não desabastecer toda a rede de concessionários. De maneira geral, apesar dessa escassez de componentes, eu posso dizer que as montadoras têm entregue um volume de produção razoável para o momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, mês passado nós produzimos 200 mil veículos, que é um número, considerando o cenário e as dificuldades, um número bastante razoável. Mas é verdade, sim, tem algum modelo que, dependendo, pode demorar algumas semanas para você receber o veículo da concessionária. Bem, eu queria agradecer ao presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, que falou conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, presidente. Até uma próxima vez. Obrigado, prazer em falar com vocês. Um grande abraço.